Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a monitoria de teoria geral do processo e direito constitucional. Hoje vamos tratar, seguindo na linha do que já estávamos tratando nos encontros anteriores, hoje iremos tratar de um assunto relevante também, né? E qual assunto que não é relevante? É sobre competência relativa. Vimos no encontro da semana retrasada as noções gerais de competência, como os seus critérios o que é competência, os critérios de fixação, os tipos de competência. Semana passada tratamos especificamente sobre a competência absoluta, né? E hoje no encontro de hoje iremos tratar sobre a competência relativa. Vamos ver um pouco então. É, Competência relativa, ela basicamente, ela basicamente é a competência que as partes podem afastar a competência, né? Por isso que ela é relativa, diferentemente da absoluta, ela pode ser afastada por convenção das partes, porque ela visa proteger o interesse das partes. Por isso, a própria lei permite que as partes abdiquem dessa competência. Quais são as principais características dessa desse tipo de competência? Ela pode ser afastada pelas partes por meio da cláusula de direção de foro, diferentemente do que acontece com a competência absoluta. Ela pode ser prorrogada. Caso o réu não suscite, não alegue, não argue a competência relativa do juízo no momento, em preliminar de contestação, no momento em que ele deve oferecer a resposta às afirmações e alegações do réu, e nas causas em que o MP atua como fiscal da lei ou como parte, ele pode contestar, ele pode se manifestar sobre a incompetência relativa. O legitimado, ou seja, quem tem poder para levantar a mão para o juiz e dizer: olha, esse juízo não é competente, esse juízo não é relativamente competente, porque por motivo de razão, de valor ou território. O autor não pode alegar incompetência em razão da preclusão lógica. O que que é preclusão, basicamente? É a perca de um direito processual, que pode ser basicamente dividido em três tipos. É a preclusão lógica, preclusão temporal, ou seja, você não exerceu aquele direito processual dentro do prazo estabelecido pela lei. Por exemplo, nós temos a lei dá o prazo de 15 dias para apresentar com contestação. Quando você cede esse prazo, ou seja, quando você apresenta contestação no 16º dia, houve a preclusão temporal, porque você não exerceu o, o seu direito processual dentro do prazo. Segunda, a preclusão consumativa, porque você, vamos dizer assim, você gastou a sua chance de realizar aquele ato. Então, por exemplo, se você gastou a sua chance de realizar tal ato processual, a preclusão lógica, que aqui é um perfeito exemplo. O autor não pode arguir incompetência porque foi ele quem ajuizou, propôs a demanda naquele juízo, né? Então, basicamente, isso é preclusão lógica. Dito isso, o legitimado tradicional, convencional, para arguir a, a questão da incompetência relativa de determinado juízo, comarca, seção judiciária, no caso,
Justiça Federal e Comarca, no caso de Justiça Estadual, é o réu, porque ele não tem nenhuma escolha, ele não arguiu, ele não teve não participou do processo de escolha do juízo, ou o Ministério Público quando atuar como custos legis. Aqui tem uma questão interessante, que é a súmula 33 do STJ, que tem a seguinte redação: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. O entendimento expresso na súmula se justifica pela própria natureza da norma, prestigia o interesse das partes, e, no caso concreto, podem abrir mão da proteção dada pela lei, excluindo qualquer intervenção do juiz. Porque visto que as partes abriram mão, a depender do caso, da proteção dada pela lei, não é cabível, não é razoável que o próprio juiz, o próprio judiciário intervenha, visto que o principal, a competência relativa tem como um dos principais objetivos, se não o principal, proteger o interesse das partes. As partes elegem aquele foro porque entendem que vai ser melhor para elas. Só que com o surgimento dos contratos de adesão, que atualmente a modalidade contratual que mais é praticada, que mais é assinada, houve um entendimento que essa súmula pode ser flexibilizada se envolver em relação de consumo, que houver cláusula abusiva de eleição de foro. O que são as cláusulas abusivas de eleição de foro? Basicamente são aquelas cláusulas que impedem, que nesse caso aqui, o entendimento hoje é que é em qualquer contrato, né? A lei também não determina, não especifica, mas um pouquinho mais, né, para falar um pouquinho mais especificamente sobre essa súmula, que nos contratos de adesão que envolvam relações de consumo, e que é uma cláusula abusiva de eleição de foro, a cláusula que impeça, que dificulte, que obste, que obstaculize que a parte mais fraca da relação, ou seja, que a parte hipossuficiente, tem acesso ao judiciário. Então vamos, por exemplo, que você assine um contrato com as lojas Marabras, de entrega de imóveis, e vão entregar uma geladeira na sua casa, e que qualquer dúvida oriunda desse contrato vai ser resolvida no estado do Rio de Janeiro. E a gente mora aqui no interior do Vale do Paraíba. Eu sei que na realidade é perto, mas enfim, vamos colocar que vai ser resolvido na 15ª Comarca Civil do Campo dos Goytacazes. Viu como, muito provavelmente, a Magazine Marabras tem representantes, tem lojas, tem uma equipe judicial lá. E você, morando aqui, no interior de São Paulo, como é que você vai se deslocar para o interior do Rio para resolver esse contrato? Isso que é basicamente, viu como o acesso ao judiciário se torna mais dificultoso e oneroso para você? Isso que é basicamente uma cláusula de eleição de foro abusivo. E outra principal diferença entre, eu diria que é uma das principais, ou se não a principal diferença entre a competência absoluta e a competência relativa, é que se a competência relativa não for arguída em preliminar de constatação pelo réu ou pelo MP, como fiscal da lei, a- o juízo incompetente se tornará competente. A competência é prorrogada. Ele passa a ser competente para julgar aquela causa. Coisa que, como nós vimos lá no encontro anterior, não é impossível, não ocorre com a cláusula, com a competência absoluta, que pode ser arguída por qualquer parte, em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Aqui, aqui se a competência relativa não for arguída pelo réu,
Sinto muito, o juízo que originalmente não é competente vai se tornar competente para conhecer da causa. Dito isso, existem, existem algumas regras de prorrogação de competência, espécies e regras. Vamos ver. Existem algumas espécies de prorrogação de competência. Primeira espécie, prorrogação legal, em razão da lei. A de conexão, continência e ausente de delegação de competência relativa. E a segunda espécie é prorrogação voluntária, que decorre da vontade das partes. A cláusula de que isso decorre como? Por meio da cláusula de eleição de foro e por prorrogação por vontade unilateral do autor. Como falamos, a conexão, continência são causas de modificação da competência, portanto, aquelas só podem alcançar questões relacionadas à competência relativa, porque ela desloca, porque vão se reunir os processos, com a intenção de evitar decisões conflitantes, deslocando para outro juízo. A conexão, quando, quando, quando duas ou mais ações tiverem o mesmo pedido, tiverem um pedido semelhante, o pedido ou a causa de pedido semelhante, a continência dá-se entre duas ou mais ações quando houver identidade, ou seja, são idênticos as partes, os pedidos e a causa de pedir. Mas elas se diferem no pedido, porque uma engloba o pedido da outra. Por exemplo, vamos supor que o A e o B têm um contrato com o C e esse contrato tenha dado um problema. As ações, a ação proposta por A e por B são referentes àquele contrato contra C. E A pede a nulidade do contrato, enquanto B pede a nulidade, desculpa, de uma cláusula. Ou seja, por o pedido de A ser mais abrangente e englobar o de B, essa causa vai ser uma causa continente, vai haver continência entre as duas causas, o que permite que a competência seja modificada. Por quê? Porque geralmente é uma causa que tem a competência relativa. E também outra forma de prorrogar a competência quando, quando o réu deixa de se pronunciar sobre a competência. Então, imaginamos que a comarca A é incompetente para julgar o caso de B contra C, e C não diz nada, não não levanta a mão e diz: olha, esse é o juízo errado, esse é o juízo incompetente, esse juízo está fora da sua área de atuação, ela vai ser prorrogada, vai ser conferida a competência àquele juízo. Agora vamos entrar nas prorrogações voluntárias, que é basicamente por vontade das partes, é a eleição de foro. E o que que é a eleição de foro? Eleição de foro é basicamente as partes escolhem determinada comarca, determinado lugar para tratar sobre qualquer dúvida, qualquer questão que envolva o, o ne- desculpa, negócio jurídico celebrado entre as partes. Então, como podemos ler aqui no parágrafo 1º do artigo 63, a eleição de foro somente produz efeito quando concede um instrumento escrito, ou seja, basicamente um contrato, aludir expressamente a determinado negócio jurídico, ou seja, estar relacionado a, a aquele contrato, né? Porque não pode simplesmente ser um documento avulso, escrito qualquer causa, qualquer questão, qualquer demanda entre A e B será resolvido por juízo tal. Não, não. Tem que estar
A cláusula de eleição de foro tem que estar relacionada, tem que ser escrita e relacionada a um determinado negócio jurídico, a determinado contrato. E ela deve guardar pertinência, ou seja, ela tem que estar relacionada, ser pertinente ao domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, para que ambas as partes não tenham dificuldades em acessar o judiciário, em que uma das partes, para que nenhuma das partes dificulte, obste o acesso ao judiciário da outra. É que já te falamos, quando ela é reputada abusiva, e ela deve ser, ela pode, antes da citação, ela pode ser reputada como ineficaz de ofício pelo juiz, né? Antes de citar o réu, o juiz pode determinar ver que aquela cláusula é abusiva, não conferir efeitos a elas e vai mandar, ou seja, determinar remessa dos autos ao juiz do foro do domicílio do réu. Ou seja, vai enviar os autos para o foro do domicílio do réu. E aqui na prorrogação voluntária é interessante porque não se, diferente mesmo da prorrogação legal, por modificação da competência, por, por- porque alguém não houve alegação sobre a matéria de incompetência, aqui não se encontra expressamente em lei, mas ela é resultante de uma análise sistêmica das regras sobre a matéria, ou seja, sobre a matéria de incompetência. Corre tal espécie de prorrogação quando a demanda for, quando ela for proposta respeitando as regras que estão descritas no código, né? Então, por exemplo, que a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Ou seja, quando houver um crédito entre A e B, qual que é a regra? A propor ação, porque crédito é direito pessoal, domicílio de B. Ou seja, no entender da doutrina e numa análise sistêmica do código, houve prorrogação voluntária, porque seguiu as regras do próprio Código de Processo Civil. Lembrando que o momento para alegação da incompetência relativa é no prazo da contestação. Não havendo manifestação dentro de 15 dias, né, o prazo para responder o autor no processo, um processo civil são 15 dias, e não havendo essa manifestação, como já vimos antes, ha- haverá prorrogação da competência, né? Ou seja, o juiz inicialmente incompetente se tornará competente para conhecer e julgar o caso apresentado a ele. Aqui nós vamos nós vamos tratar sobre os critérios de fixação de competência relativa, né? A competência relativa, ou seja, essa pode ser modificada, afastada por continência, conexão, por cláusula de eleição de foro, por não alegação do réu no momento devido, ela é fixada. Os critérios de fixação são dois: território e valor da causa. Em razão do território, são, são, são aquelas regras que temos no artigo 46 e 53 do Código de Processo Civil. Ou seja, esse critério de fixação, ele é responsável por o foro, ou seja, o foro local competente para a demanda. Significa dizer que vai ser qual é a circunscrição territorial, qual que é o pedaço de território competente para conhecer daquela causa. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, no código, só um minutinho, isso aqui entrou.
Por exemplo, aqui, ó. É uma regra clara, ó. Competente o for para a ação de divórcio, para a anulação de casamento, reconhecimento de sua no estado de domicílio do guardião de filho incapaz. Ou seja, o juízo competente, o juízo responsável para julgar, analisar e julgar a causa de divórcio, separação, via de regra, né, se não houver o, domic- o domicílio do guardião do filho incapaz, será proposto do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, e caso nenhum dos dois morem no último domicílio do casal ou domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. D. A linha D, de domicílio da vítima de violência doméstica familiar nos termos da lei. Ou seja, a lei está especificando, determinando qual que é o foro, qual que é o local, qual o pedaço de território responsável por conhecer e julgar da causa sobre o divórcio, por exemplo. E, e é entendido como, e na Justiça Estadual chamamos esses os foros de comarca, a circunscrição territorial comarca, e a Justiça Federal falando como justiça, seção judiciária. Ela também pode ser definida e fixada em razão do valor da causa. Não há previsão, né, expressamente no código, como não há previsão expressa de vários outros critérios de fixação de competência, seja absoluta, seja relativa no código, né? Como vimos, no código ele não trata de qualquer critério de competência, por exemplo, não trata expressamente de critérios absolutos, só do critérios relativos no que tange ao território, certo? Então, em razão do valor da causa, é uma espécie de competência relativa, porque ela pode ser afastada por uma cláusula de eleição de foro, por exemplo. Isso importa mais para as competências fixadas pelo valor da causa, restrito, enquanto ela é mais restrita às questões dos juizados especiais e dos foros regionais. Por exemplo, os juizados especiais estaduais, eu acho que são um excelente exemplo, por quê? Porque, como está descrito aqui, as causas que não superem 40 salários mínimos, que não estejam previstas no artigo terceiro, segundo, inciso segundo, terceiro e quarto dessa lei, serão e que não e que não envolvam o sujeito delegado em seu artigo oitavo, são julgados pelos juizados pessoais estaduais, que existem os federais, relacionados a matérias que não sejam superiores a 60 salários mínimos e que guardam pertinência, ou seja, que estejam dentro da área de atuação da Justiça Federal, ou seja, no artigo 109 da Constituição, né? Só que é interessante que, por exemplo, não é um bom exemplo de juizado especial federal, porque em razão do não ultrapassa de 60 salários mínimos, é um critério relativo de competência, certo? Por causa do valor. Porém, ela só trata de pertinente em que o Estado tem que ser parte, entendeu? Em que as autarquias, as empresas públicas ou o próprio Estado, União, Estado, município sejam parte. Então, há uma competência absoluta em razão do quê? Da pessoa. Ou seja, não pode, envolvendo União, havendo uma causa que não ultrapassa 60 salários mínimos e que envolve o Estado, em que Estado, em qual seja autarquia ou unidade federativa, seja parte, não pode dispensar e ser julgado por outro juízo. Por quê? Em razão da parte. Porque o critério em razão da pessoa
é um critério absoluto de fixação de competência. Não pode ser afastado, diferentemente do que acontece nas causas relativas. Que, por exemplo, não, por exemplo, já é diferente no juizado especial estadual, em que a parte opta por, por opta se deseja o rito do juizado especial ou do juizado comum. Ela tem essa faculdade. Então, eu acho que para fins didáticos é mais interessante entender o juizado especial. Porque, lógico, no caso de juizado federal, especial, se não houver, vai ter que ser naquela comarca mesmo. Não haja juizado especial. Mas caso haja na comarca, na seção judiciária, no local, na cidade, vai ter que ser julgada por aquele juizado. É competência absoluta, por razão da pessoa. Aqui são as referências bibliográficas que eu usei. Aqui uma frase muito bonita. E vamos fazer algumas questões. É sempre importante nós fixarmos conteúdo por meio de questões. Primeira questão, da banca FCC, órgão TRT da 15ª Região, na Lei Judiciária. De acordo com o Código de Processo Civil, a eleição de foro somente produz efeito quando concede instrumento, ou dá um tempinho para vocês pensarem. Vamos ler as questões. De acordo com o Código de Processo Civil, a eleição de foro só é feito quando concede instrumento alternativas. A. Escrito público ou particular, aludir expressamente a determinado negócio jurídico, vai dar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista. B. Público, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. C. Escrito público ou particular e aludir expressamente a determinado negócio jurídico, independentemente de guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, com o local da obrigação. D. Escrito público ou particular, ainda que não aluda expressamente a determinado negócio jurídico, desde que ele possa ser depreendido das circunstâncias e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, inclusive no âmbito de pactuação consumerista. Ou E. Público, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, o local da obrigação, inclusive em se tratando de relação consumerista, independentemente de ser ou não favorável ao consumidor. E para vocês, agora da maneira correta, só um minuto. É o gabarito alternativa A. Por que alternativa A? Porque conta expressamente do texto da lei, é um copia e cola do texto da lei. Artigo 63. As partes podem modificar competência em razão do valor do território e agir no foro onde será proposta a ação oriunda, direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro somente produz efeito quando constrói instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico,
guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, salvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Só um minutinho, gente. Questão 2. Número 2. Ano 2025, banca PAFIPA, órgão Prefeitura de Araucária, para procurador do município. Com base no Código de Processo Civil, acerca da modificação da competência, assinale a alternativa correta. Então, nós. Alternativas A. Alternativa A. Modificação da competência pode ocorrer por conexão, continência ou por eleição de foro, desde que observados os limites legais. B. As partes podem modificar por convenção a competência absoluta, desde que haja consenso expresso entre elas. C. A competência territorial, mesmo quando relativa, é indерrogável e não pode ser alterada, por acordo entre as partes. D. A modificação da competência por conexão ou continência só é permitida se envolver causas idênticas em todos os seus elementos, incluindo as partes, pedidos e causa de pedido. E a cláusula de eleição de foro é sempre válida, independente da matéria tratada, podendo abranger inclusive demandas que envolvem direitos indisponíveis. Deixa eu dar um tempinho para vocês. E a alternativa correta é a alternativa A. Porque, justamente porque o próprio código diz que são causas de modificação da competência relativa. São as conexões, a continência e a cláusula de eleição de foro. Questão número 3 da banca UFG, órgão da Prefeitura de Itum- Tumbiara, para a prova de procurador municipal. Em consonância com o determinado pela Lei 13.105, de 16 de maio de 2015, Código de Processo Civil, ação fundada em direito pessoal e direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro A. Domicílio do autor. B. No qualquer um deles, autor ou réu. C. Situação da coisa. D. Domicílio do réu. Dá um tempo para vocês responderem. A alternativa correta é a D. Como dispõe o artigo 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal e direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no domicílio do réu. O da situação da coisa é só quando se tratar de direitos reais sobre bens imóveis. A do domicílio do autor é possível e quando qualquer deles, autor ou réu, é possível, seguindo desde que, como vemos aqui no artigo 6, tendo mais de domicílio, vamos ver a regra geral. Ó, a ação fundada em direito pessoal e em direito real sobre bens imóveis será proposta em regra. For o domicílio do réu, beleza. Aí a lei confere a possibilidade, faculdade, de, quando o réu tem mais de um domicílio, pode ser demandado em qualquer um deles, no foro de qualquer um deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele pode ser demandado, encontrado, onde for encontrado, ou não for o domicílio do autor. Então, imaginamos que A tem um crédito contra B, ele resolve propor uma ação. Como vimos, na regra, teria que ser no, no domicílio de B, né? Só que não é o caso, não é o caso de B
ter mais de um domicílio, em que qualquer um deles seria competente para propor, para propor a demanda contra B, e o juízo pegar, conhecer e julgar a demanda. Então, vamos imaginar que B tem um domicílio incerto. Não se conhece o domicílio dele. Ele está sempre todo lado para lá e para cá, ninguém sabe onde ele mora. Ele pode ser demandado onde ele foi encontrado ou não for o domicílio do autor. Então, A tem a faculdade de, quando B não tiver um domicílio certo, veja, não haver mais de um domicílio, não ter domicílio certo. For incerto ou desconhecido o domicílio de B, ele pode ser o A pode demandar, pode propor a demanda onde B for encontrado ou no próprio, em seu próprio domicílio. Esses são os casos em que pode ser quando o réu não tiver, ou seja, quando B, quais são os momentos em que A pode ser, neste caso, se tratando de direito real sobre bem imóvel ou direito pessoal, quando pode ser proposto no foro do domicílio do autor, quando for incerto ou desconhecido o domicílio do réu, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, salvo quando o autor também não tem domicílio no Brasil, a ação pode ser proposta em qualquer foro. Quando dois ou mais, quando dois ou mais réus tiverem diferentes domicílios. Nesse caso, não, porque mesmo assim, havendo dois réus com domicílios diferentes, o autor vai escolher qual domicílio vai propor a ação. Porém, não é no domicílio dele. Cuidado para não confundir isso. Vamos lá, tratar da questão 4. Questão 4. Ano 2025, da Banca FGV, Prefeitura de Canaã dos Carajás, Procurador Municipal. Eita, nós, só um minutinho. João ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Pará, qual foi distribuída no foro de seu domicílio, qual seja o município do Fernando dos Carajás. Em sede de contestação, o Estado do Pará preliminarmente sustentou que o município de Canaã dos Carajás é comarca incompetente para a ação, requerendo a remessa para o foro da capital, ou seja, o município de Belém. Em seu entender, é o único com competência para a causa. Sobre o caso, conforme o CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. Alternativas: A. O foro do domicílio de um competente para a ação, pois trata de foro competente pertence aos limites territoriais do Estado do Pará. B. Preliminar. A preliminar do Estado do Pará merece ser acolhida, pois as ações nas quais o Estado figura como réu deverão ser propostas na capital ou se tratando de pedido fundado na ocorrência de ato ilícito no foro de ocorrência do ato ou fato. Em razão da a competência territorial ter natureza absoluta, remessa dos autos à comarca de Belém, imprescindível para a validade do processo por ser o foro competente para a causa. Ainda que fosse domiciliar, alternativa D, fosse domiciliado em outro estado da federação, João poderia procurar ação na comarca de seu domicílio, a qual é competente para as ações nas quais o estado figura como réu. E o juiz deverá declinar a competência em favor da comarca de Belém, diz que somente as execuções fiscais movidas pelo Estado da Federação poderão ser propostas no domicílio do executado. Acho que vocês já viram, mas viram que é a A. Por que que é A? Porque justamente o artigo 52 diz que é competente fora do domicílio do réu, qual seja o Estado, seja autor Estado ou Distrito Federal. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor. Como?
João, que está entrando uma ação em face do Estado do Pará, foi com, no Estado do Pará, foi corretamente distribuído. Porque pela leitura do parágrafo único do artigo 52, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, que no caso é o, como é que é? Canaã dos Carajás, que é o domicílio do autor, está correto, no de ocorrência do fato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. E, além do mais, em sede de controle de constitucionalidade, o STF, na ação direta de inconstitucionalidade, atribui interpretação conforme a Constituição, para restringir, ou seja, deixar mais fechado a competência do foro do domicílio do autor. As comarcas inseridas em limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal, que, que figure como réu, participe do processo como a parte passiva, fixando a seguinte tese: é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. Vamos ver a quinta questão. Questão 5. Ano 2025, mas Instituto Consulplan, órgão TJRO, aprova Instituto Consulplan. 2025. Órgão de análise judiciária. Oficial de Justiça. Péricles, residente de Porto Velho, ingressou com uma ação de cobrança contra Marcílio, que mora em Ji, Paraná. Acho que de Boia, eu acho. Em razão de um contrato confirmado entre as partes, o contrato prevê que qualquer litígio será resolvido na comarca de São Paulo. Péricles, no entanto, ajuizou a demanda de Porto Velho, Roraima, onde ele reside, sustentando que seria mais conveniente para ele litigar onde reside. Marcília, ao ser citada, não apresentou contestação no prazo legal. Foi declarada revel. Considere que o contato entre as partes é um contrato particular comum relativo a direitos disponíveis e não atrelado a qualquer direito consumerista. Considerando o caso narrado e as normas de competência no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Alternativas A. A competência do juiz de Porto Velho é relativa, mas como Marcília não contestou a ação ou prorrogação da competência, tornando válido o processamento da demanda neste foro. Bem, o juízo de Porto Velho é absolutamente competente para a demanda, uma vez que existe cláusula de eleição de foro, estabelecendo o foro da cidade de São Paulo, enquanto, enquanto competente para o feito, o juízo de Porto Velho deveria, de ofício, remeter os autos à comarca de São Paulo, razão da existência de cláusula válida de eleição de foro, uma vez que competência absoluta e inderrogável trata-se de questão de ordem pública. Péricles possui a prerrogativa legal, respeita ao princípio constitucional de acesso à justiça e de promover a ação de foro de sua residência, ainda que válida a cláusula de eleição de foro, sendo essa a regra processual válida ao caso concreto. E, alternativa E, uma vez que a competência territorial é, por regra, relativa à existência de cláusula de eleição de foro, e é relevante ao caso, sendo direito de Péricles escolher onde deseja estar ali, e ainda que não fosse revel, Marcílio não poderia arguir a incompetência do juízo de Porto Velho. Dá um tempo para vocês responderem. Gabarito alternativa A. Por quê? As, por, porque as cláusulas de. No que tange à cláusula de eleição de foro, quando o réu for citado, veja o que aconteceu no exemplo, cabe a ele alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro em sua contestação, sob pena de preclusão. E lembrando, que preclusão é a perda daquele direito processual. Além de Marília não for citada, ela não ter apresentado contestação, ou seja, já precluiu, ela perdeu esse direito porque ela não apresentou resposta,
momento oportuno, a incompetência só pode ser alegada, a abusividade da cláusula só pode ser alegada em contestação e a incompetência também. Ou seja, se ela não contestou, ela não rebateu nenhum desses argumentos, não levantou nenhuma dessas questões, consequentemente, precluiu o direito dela de suscitar, de levantar a questão da abusividade da cláusula e perdeu o direito de demonstrar que aquele juiz é competente. E como vimos, quando na preliminar de contestação o réu não alegar incompetência do juízo, quando o relativo, o juízo inicialmente incompetente, torna-se competente. Então, gente, no geral é isso. O material já está para vocês. Desculpa, eu não tinha visto que não estava compartilhando. Peço mil desculpas. Prometo que na próxima monitoria vai ser bem melhor. Isso, agora uma mini revisão competência relativa. Ela pode ser afastada pela cláusula de eleição de foro, pela vontade das partes, pela continência e conexão, pela vontade unilateral do autor. Propõe, seguindo a regra de competência territorial do Código de Processo Civil, o réu pode alegar ela em preliminar de contestação. Se ele não fizer isso, ele vai precluir, perder esse direito, o juízo inicialmente competente, incompetente vai se tornar competente para conhecer e julgar aquela causa, e, e a competência relativa é fixada em razão do território e do valor da causa. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Lembrando que isso aqui não exclui um estudo aprofundado da matéria, tirando dúvidas com professores, lendo doutrina, lendo jurisprudência e lendo a própria lei, que é super importante. Qualquer coisa, sintam-se à vontade para me procurar. Bons estudos, estudem bastante, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau.